Eu vou chamar agora a conjuntura política, crise climática, democracia e futuro. O nosso palestrante hoje é professor Paulo Antunes Horta, da UFSC, e coordenação é Lírio e Vera Maiorca, na mesa. Bom dia a todos, todas, todes, né? Nós temos agora pela manhã, desse horário até às 9h50, né? Uma palestra com o professor Paulo Horta, que ele vai falar sobre meio ambiente, sobre conjuntura climática, enfim, uma palestra de fundamental importância, tendo em vista até como está o clima no planeta, né? Então, vamos deixar agora a palavra com o Paulo Horta, que ele vai estar discorrendo e falando sobre essas questões importantíssimas para a nossa vida, né? Agora e no futuro também, né? Então, com a palavra, eu, nosso querido amigo, professor da UFSC, Paulo Horta. Além de professor da UFSC, ele é um militante aguerrido em favor do meio ambiente, né? Então, já bem, muito conhecido aqui na Grande Florianópolis, né, pelas lutas dele em defesa do meio ambiente. Bom, gente, muito bom dia. Bom dia, vamos lá, gente. Tem que acordar que a chuva faz a gente dormir, né? Então, vamos acordar. E a gente fez uma apresentação, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar ela para vocês. Mas eu agradeço demais a acolhida aqui. Me lembro que foi aqui que minha primeira filha, a Isabel, ela encontrou abrigo na creche aqui da CUT. Isso há 24 anos atrás. Então, hoje ela é uma aluna da Artes na UDESC. Mas começou a arteira aqui, viu, na CUT. Então, foi muito legal voltar para cá, nesse espaço, que é um espaço maravilhoso, e é muito bom ver vocês aqui. Mas quando a Izzy me provocou para fazer essa conversa com vocês, como foi dito, eu sou um ecólogo marinho, trabalho já há 30 anos, não tive a graça de me aposentar ainda, mas há 30 anos já tenho trabalhado na frente dessas questões que estão relacionadas à avaliação do que está acontecendo com o nosso planeta, sob a perspectiva daquilo que a gente faz nas nossas cidades e os desdobramentos que isso tem para todo o mundo inteiro. E é impressionante que a gente, à medida que foi estudando, a gente começou então a identificar essas relações. Se quiser projetar, eu vi que você achou o arquivo, podemos ir lá. Eu vou me levantar, porque eu sou professor, e professor não consegue ficar sentado. Para mim é um negócio, tem fogo no rabo. Mas uma coisa que a gente conversa muito é que, não sei se vocês têm já ouvido falar, é que o mundo precisa fazer uma grande transição. Essa transição ela vem sendo discutida há mais de um século. Muitos nomes nós demos para essa grande transição. Mas a gente precisa ter justiça. Eu vi vocês aqui, né? Tudo bom, mas o aumento do meu salário e aposentadoria, o negócio não veio, o governo não atendeu, e esse negócio todo, pá! E a gente tem conversado sobre isso há muito tempo. Né? Aqueles que trabalham mais do que os que não trabalham, é claro, né? Que a gente sofre mais do que os outros, né? Então, mas assim, agora chegou uma hora que, de fato, a gente vai precisar fazer aquilo que a gente está tratando como transição ecológica. E o fazer essa transição ecológica, significa cuidarmos essencialmente da nossa casa, que é o que significa ecos. E quando a gente fala de casa, não é simplesmente aquela de tijolo, aonde a gente esconde a chuva. A gente está falando da casa como um lar. Nosso planeta. Não é? Então, é disso que a gente está falando. E, na verdade, tem algum gaúcho aqui, gaúcha? Pois é, os gaúchos, dentre os brasileiros, foram
as últimas e os últimos que sofreram um pouco com esse nosso descaso com a casa. Não é? Mas colegas de Valência me comentaram essa semana que a cidade deles lá na Espanha está um caos. Jogaram até merda no rei para mostrar a revolta com o que está acontecendo hoje. E é muito importante nós lembrarmos, pessoal, da onde nós viemos. Isso daqui simboliza um pouco a história da vida, essa espiral. Não é? E a gente está aqui em meio a anciãs e anciãos da nossa sociedade. Eu estou aqui com muito orgulho e com muita honra também de estar aqui entre vocês. Então, obrigado por me acolher. E eu trago sempre essa espiral para mostrar que nós estamos todos conectados. Fui para uma convenção em Estocolmo, anos atrás, que era para uma reflexão de Estocolmo mais 50. A primeira convenção do planeta a tratar das questões climáticas se deu lá, em 1972. Em 2022, foi aquele momento, opa, o que a gente fez de errado? E talvez, estava conversando com um representante dos povos originários da Nova Zelândia, e ele chegou para mim, professor Paulo, muito prazer, eu sou neto de fulano de tal, filho de Beltrano e Ciclana, e sou pai de Beltrano e Ciclana. Então eu vou me apresentar a vocês como ele se apresentou. Eu sou neto, seu Antônio, e dona Ondina. Sou neto do velho Horta e da dona Maria Joana. Sou filho do Paulo e da Cássia. E hoje sou pai da Isabel, da Yara e do João. Eu falo isso para mostrar as nossas conexões entre nós humanos. Mas da mesma forma que estamos conectados entre nós humanos, nós estamos conectados com essa nossa origem. Como biólogo, eu preciso lembrá-los que cada célula do seu corpo tem uma bactéria dentro da célula. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que vocês vivem hoje, todos nós vivemos hoje, por conta dessa bactéria. É ela que pega o oxigênio da corrente sanguínea e transforma em energia química para eu estar aqui falando, para vocês estarem com os olhos abertos, para vocês estarem movimentando o diafragma e botando o ar para dentro do pulmão. Cada respirada que a gente dá, ela acontece por conta de uma relação simbiótica entre nós e uma bactéria. Entre nós e aquilo que está na origem da vida. Aquilo que está, de fato, no passado de 3 a 4 bilhões de anos de história desse planeta. E é esse conjunto de relações harmônicas, de colaboração, de cooperação, é que produziu essa maravilha que a gente chama de planeta Terra. É uma verdadeira espaçonave que a gente está viajando pelo universo todos juntos. É um tempo relativamente curto que a gente passa aqui na superfície, mas é uma viagem maravilhosa. E é para a gente lembrar disso que eu trago essa história. Porque é exatamente essa relação, que essa maneira de usar a natureza, usar as pessoas, até o restinho que o sistema se impôs, ele vai moendo a gente, vai espremendo a gente, vai escravizando a gente, até a gente se separar daquilo que é mais íntimo, mais legítimo, mais natural, que é a nossa essência. E é nesse processo, por exemplo, que hoje
a gente explora até aquilo que está mais escondido. Conversando com outro povo originário, com outro companheiro da Amazônia, ele falou: mas professor, tudo que faz mal, a Mãe Terra escondeu da gente. Faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa cabeça, faz mal para a nossa alma. E aí eu fiquei, né? Que será que é tudo isso que está escondido? Petróleo, por exemplo. O ouro, por exemplo. Todo esse processo de sustentação do sistema capitalista atual, ele de fato está relacionado com essa exploração que vem se intensificando nos últimos séculos e passa por uma explosão no pós-guerra. E ela está estruturada na exploração daquilo que faz mal para o planeta. Explorar o petróleo faz mal para o planeta. O petróleo que está lá a milhares de metros no pré-sal, que é onde a gente está avançando agora, e mais recentemente, avançando inclusive sobre aquilo que está na Foz do Amazonas, tudo isso, de fato, é resultado dessas relações harmônicas. E por milhares de anos, milhões de anos, a vida que funcionou como se fosse uma verdadeira bateria, transformando energia solar em energia química. Isso tudo ficou escondido lá no fundo da Terra. E há 150 anos a gente descobriu que a gente podia transformar isso daí em máquinas, em processos. Claro que melhorou a nossa qualidade de vida, mas produziu um desbalanço no planeta. Isso daqui é um pouco da história da nossa existência, né? Ou seja, o ser humano surge aqui atrás, há milhões de anos, mas há milhares a nossa espécie, a nossa cultura se estrutura. 10 mil anos, não mais do que isso. Ou seja, nós somos um piscar de olhos na história de um planeta inteiro. E esse processo, infelizmente, nos últimos 150 anos, está ultrapassando aquilo que era uma estabilidade incrível do ponto de vista climático. Então, esse processo de ultrapassar esse limite, de fato vem sendo alertado pela academia há muito tempo. Nós criamos no Brasil, em 2008, uma rede, e essa rede contribuiu para aquilo que era a determinação dos limites planetários. Ou seja, gente, tudo tem limite. Até a paciência de um pai e de uma mãe tem limite, não é não? Então, o planeta também tem limite. E a gente já alertava lá atrás, portanto, 15 anos atrás, que sim, o planeta tem limites e nós estávamos ultrapassando esses limites. Lá em 2008, a gente identificava 3, 4, 2 limites ultrapassados e isso foi publicado na Science, uma grande revista acadêmica, em 2009 pelo grupo do Johan Rockström, um colega lá da Suécia. Em 2015, ultrapassamos mais limites, gente. Cuidado, para. Está errado. Nós vamos produzir tragédias, pessoas morrerão, não continuem. Há 3, 4 semanas atrás, ultrapassamos o 7º limite. Esse dado aqui, publicado em 2023, já está ultrapassado. Portanto, a gente não está escutando aquilo que a ciência, aquilo que os povos originários disseram, aquilo que os povos tradicionais disseram. E a consequência disso é que a gente está produzindo territórios, cidades cada vez mais injustas e insalubres. E esse processo de injustiça e de insalubridade não é igual. Ou seja, algumas frações da nossa sociedade sofrem mais do que outras. Algumas regiões do planeta sofrem mais do que outras. E esse processo de injustiça, ele precisa ser entendido também como uma questão etária da nossa sociedade. Porque sim, a sociedade, os seus extremos, sofrerão muito mais. Esse daqui é o gráfico que foi produzido no último relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas. Está disponível para todo mundo. E o que a gente vê é que quem hoje,
né, isso foi produzido a partir de 2020, mas quem hoje, né, tem 70 anos, sofre aquilo que a gente está vendo sofrer. Vocês conhecem Nego Bispo? Um pensador, filósofo, quilombola, que morreu ano passado? Um querido, de fato um líder brasileiro que precisa ser conhecido por todas e todos. Se não conhece, dá uma lida em tudo aquilo que ele publicou. Nossa, vale a leitura. Falou muito em decolonização do pensar, inclusive. Mas o que é triste nessa história é que Nego Bispo, quando morreu, disseram: Nego Bispo morreu de um acidente cardiovascular. Uma tragédia. Não, Nego Bispo foi assassinado, pessoal, pelo racismo ambiental. Nego Bispo morreu num dia que no Piauí, cidade onde ele morava, fazia mais de 40 graus. E isso, sim, aumenta os riscos de uma pessoa ter um acidente vascular cerebral, de ter um ataque cardíaco. Quanto mais velho, maior o risco. E esse é um processo que está presente na nossa sociedade. As cores mais intensas significam esses riscos crescentes. Uma criança que nasceu hoje, quando tiver a idade de vocês, ela vai viver de 5 a 10 vezes mais esses riscos. Portanto, a gente tem que se perguntar: isso é justo? E é muito importante que a gente, de fato, entenda que nós sim podemos mudar essa tragédia. Nós estamos vivendo esse sistema colapsando. Não precisava mostrar aqui para vocês fotos da pandemia, porque para mim já foi trágico o suficiente. Agora, o que está acontecendo? Isso aqui é do ano passado. Milhares de animais morreram no planeta inteiro. A gente sabe de onde veio o vírus da pandemia, não sabe? Veio de um sistema ecologicamente desequilibrado. Por acaso surge num país e depois se espalha para o mundo inteiro. Esses animais morreram aqui na Argentina, morreram no Chile e morreram de uma gripe aviária. É só um exemplo que sim, nós estamos nos avizinhando de uma próxima pandemia. Pode acontecer a qualquer momento se a gente não cuidar da saúde. E não só nossa saúde, mas saúde de um planeta inteiro. E para cuidar da saúde desse planeta, a gente tem que lembrar que esse planeta tem limite. A gente está a um passo desse precipício. E os processos não são lineares. Essa garrafa, ela está aqui, certo? E ela não tem nenhuma esperança dela sair daqui. Mas, à medida que a gente vai empurrando essa garrafa para além do limite da mesa, chega um momento que essa garrafa não volta mais. A não ser que eu faça muita força para essa garrafa voltar. A gente faz alguma força. Alguém tem poderes mentais aí? Poderia fazer o favor de colocar a garrafa de volta? Ou não, melhor dizendo, por favor, pega o celular e manda um zap para a garrafa voltar. Ou o Instagram, Facebook. Como é que a garrafa volta para cima da mesa? Para reciclar. Pô, essa é uma forma da gente mais rápida. Mas, de qualquer forma, para essa garrafa voltar ao estado de equilíbrio anterior, precisa de uma ação. Uma ação, e essa ação depende da gente. Agora, qual que é o momento atual, pessoal? De fato, o momento é de muita urgência. Esse gráfico aí está rodando o planeta, porque o planeta inteiro está estruturado como uma cadeira. Ele está estruturado em alguns pilares. Vocês já devem ter ouvido falar da Groenlândia, do Polo Sul, da Amazônia. Existe um outro pilar que é uma grande circulação no Atlântico, que é essa Atlantic Meridional Overturning Circulation. Esse nomezão em inglês significa que sim, o Atlântico ele é fundamental para a manutenção do clima do planeta. O ano passado eu estive no Ártico e na Antártica, e a gente viu que, caraca, descongelou e essa corrente está parando, porque ela é uma corrente termalina. E quando essa corrente parar, é um efeito em cascata.
Da mesma forma que a garrafa, a gente está pegando o planeta, está tirando ele do equilíbrio, e ele vai sair desse equilíbrio. Isso significa, por exemplo, parar de chover na região central do Brasil. Quem é aqui do Centro-Oeste? Tem gente do Centro-Oeste, não? Não? Aqui do Sul deve ter mais gente, né? Santa Catarina, Paraná, tal. Aqui também deve chover menos. E se chove menos, tem menos alimento. Se tem menos alimento, o alimento vai ficar mais caro. Tem inflação. E aí tem menos aumento de salário. Aí tem acirrar das disputas de classe. Aí a gente tem, de fato, crises que estão encontrando as crises da natureza. As nossas florestas, dentro e fora d'água, estão desaparecendo. Ou seja, nós de fato precisamos nos unir. E aí não tem essa história de idade. Aí eu acho que é muito importante entender que todo mundo está junto nesse mesmo planeta. E a hora de transformação é agora. E esse processo, ele foi muito bem estruturado e pensado. Se nós temos pontos de inflexão que são negativos, da mesma forma que essa cadeira eu consegui levantar, que eu consegui botar a garrafa lá em cima, ações organizadas, orquestradas, conseguem colocar o nosso planeta no rumo certo. Tirar ele da situação de colapso iminente. Mas para isso a gente precisa respeitar aquilo que é fundamental, que são os selos, de fato, que sustentam o nosso sistema planetário. Se pensou, anos atrás, nos tais dos ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Mas se pensou eles de forma equivocada. E essa estrutura foi pensada em Estocolmo em 22. E essa estrutura respeita aquilo que é a base para esse tal do desenvolvimento. Então todo mundo tem que convergir e falar o seguinte: olha, para a gente ter uma sociedade saudável, para a gente ter um envelhecimento saudável de cada um, a gente precisa de fato ter um território ecologicamente equilibrado. Isso é o que significa esse diagrama, aonde esse território equilibrado vai sustentar uma sociedade saudável, que por sua vez terá uma economia saudável. E essa economia saudável, ela pode e precisa ter mais do que nunca um sistema único de saúde, que assim como cuidou de nós na pandemia, cuide da natureza também. E é por isso que lá no governo a gente está discutindo bastante a implementação de um SUSA, um Sistema Único de Saúde Ambiental, que pode cuidar da natureza assim como o SUS cuida da gente. E isso está inspirado em questões de economia. Se a gente, sim, precisa ter salários dignos, a gente precisa que esses salários dignos sejam resultado de um sistema que, por exemplo, respeite os limites ambientais de um território, de uma ilha como Florianópolis ou de um país como o Brasil. E é muito importante que esse sistema seja capaz de produzir justiça social, portanto, trabalhos com salários justos nessa condição de um sistema capitalista. Mas é fundamental que esse modelo produzido por Kate Howarth, uma colega lá de Cambridge agora, salvo engano, esse sistema ele seja incorporado na luta de classe, porque não adianta a gente defender, por exemplo, exploração de petróleo na Amazônia, sabendo que isso vai produzir tragédias como aquelas que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, ou como aquelas que a gente vivenciou em Valência, ou como a gente vivenciou em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. A gente poderia fazer uma lista gigantesca aqui de tragédias. No Amazonas, a seca no Amazonas. Pois é. Ou seja, temos muito que aprender com os anciãos e as anciãs do nosso planeta. Esse é um slide que eu apresentei numa conferência na Europa no começo desse ano. E é muito importante que essas anciãs e que esses anciãos sejam ouvidos. E é muito importante que vocês entendam e de fato cobrem, né, através dos sindicatos, através de suas organizações, esse status que cada uma e cada um de vocês tem. São saberes que a gente tem que respeitar como sociedade, de pessoas que viveram mais do que eu e têm vivências diferentes da minha. Com esse diálogo, combinando um pouco daquilo que a ciência produz com aquilo que é um saber tradicional originário, não é, de diferentes culturas, a gente chega talvez
na organização necessária de Estado para, de fato, ter um sistema que seja inspirado em nós mesmos. Existem muitos livros, por exemplo, que falam que a gente vive um antropoceno ou um capitaloceno, que é como eu gosto de chamar. Esse momento foi resultado de um sistema capitalista que se impôs, sim, há 150 anos, ele vem se aguçando e produzindo todas as tragédias que a gente vivencia. E a gente tem que parar de ter pudor de falar que sim, esse sistema faz mal. Porque explora as pessoas, explora a natureza, não faz bem para ninguém, faz bem para meia dúzia que vive em Mônaco, ou vive em Miami, na Flórida, sei lá onde esses caras vivem. Sei lá, daqui a pouco eles estão indo para Marte também, vá para o raio que parque, com aqueles foguetes deles. Mas o fato é que a gente precisa entender que a gente tem que ter um sistema diferente. Geralmente, você ouve comentar que as grandes nações, os Estados Unidos, a China, a Rússia, são os maiores responsáveis. O senhor que acompanha esse assunto, né? Você acha que lá nesses países eles estão também preocupados em resolver esse problema? Tem uma fração que sim, mas assim como aqui, tem uma fração de pessoas lá que só trabalham para aguçar os problemas do capital. Então sim, a gente pode juntos... Então, nós estamos dando... Eu acho que a gente tem que acreditar que vale a pena. A gente precisa acreditar que vale a pena. Eu agradeço demais a atenção de vocês, mas a gente já abre para discussão, porque eu acho que essa é a discussão fundamental. Porque uma vez, meu pai, ele foi preso político. Foi lá para os porões da ditadura, e depois ele foi lá para o Araguaia. Ele está lá até hoje. Ele está lá até hoje e acabou de perder uma eleição. Ele foi candidato lá, tal, depois foi candidato de novo, agora não foi candidato, apoiou um outro cara lá, tal, e perdeu a eleição. Ele está em Itapuranga. E nesse processo de derrota, ele fala, mas pai, deu, né, cara? O senhor já está lá, velhinho, mas o senhor não para? Eu nem tenho direito de parar, filho. Olha só. Pois é. O pai foi para lá em 73 no processo já de quando ele saiu da cadeia. Mas pessoal, para deixar então essas questões climáticas, como diz esse slide, mil perdões o inglês, é que de fato não tive tempo de fazer as traduções, mas essas questões climáticas são questões relacionadas a um direito transgeracional. Então, todas e todos nós, de fato, independente dos momentos das nossas vidas, somos impactados por elas e temos a responsabilidade de tentar interferir nesses futuros que parecem inabaláveis, mas eles são sim passíveis de serem transformados. Muito obrigado. Muito bom, né, gente? Ouvi um alerta, não diria nem que é uma palestra, é um alerta para todos nós, né? Que devemos se preocupar mais com o cuidado com a natureza, com o planeta, enfim, né? Para ver se a gente deixa alguma coisa para os nossos... Nem falo mais dos nossos filhos, que a maioria aqui tem netos, né? Eu tenho 3 netinhas, uma que nasceu agora há 4 meses e pouco atrás, né? Então, a minha preocupação é o que eu vou deixar para elas, essas minhas 3 netas, né? O que elas vão ter de natureza do planeta, enfim, tudo isso, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir o debate. Se o professor concordar, a gente faz um bloco de 3 a 5 perguntas e aí ele responde todas de uma vez só. Então está aberto as inscrições, quem quiser se inscrever pode levantar a mão, tá? E vamos começar o debate aí. Faz o crachá que é melhor. As pessoas que querem se manifestar podem trazer o crachá aqui na mesa, a gente vai fazer por ordem de chegada. A primeira inscrita é a Graça. É a Dermo? A segunda Vera foi você, Graça. Então, fazer a pergunta. 3 minutos para fazer a pergunta, tá bom, gente? Então,
parabenizar o professor, porque esse assunto é maravilhoso. A gente que vive nesse planeta está sentindo a cada dia esses problemas que estão estourando, né, na nossa vida. Mas, assim, eu só quero colaborar um pouquinho, assim, para dizer, como leiga que sou, mas nós que estamos no dia a dia, nas nossas casas, a gente pode evitar muitas coisas. A começar separando o lixo. A segunda, nunca deixar o óleo que você utiliza na fritura ou alguma coisa no ralo da pia. Não jogar ali. Para os fumantes, a bituca do cigarro que sobra, jogar em qualquer lugar. Porque tudo isso prejudica, escorre. Não estou contra os fumantes, não, só estou dizendo a maneira que vocês têm que serem responsáveis por aquilo que estão fazendo. Porque todos nós somos responsáveis. Nós vamos deixar um planeta para os nossos netos, nossos bisnetos. Eu estou com 69, vou fazer 70 agora. E já passei por poucas e boas pela pandemia, sobrevivi e estou aqui. Mas eu não sei se amanhã eu estarei. E o que eu vou deixar? Como o Lírio mesmo falou e outros falaram. Então, nós temos que ter esse cuidado. Outra coisa, gente, vamos prestar atenção nos idosos, no que eles falam, nas pessoas que têm conhecimento, nas coisas simples da vida, porque é muito bonito eu ter todo tipo de eletrodomésticos mais novos, mas se eu não estou cuidando do planeta, pelo contrário, eu estou gerando cada vez mais um desgaste de energia, né, porque eu não posso mais utilizar, porque é moderno, agora eu tenho um fogão elétrico, eu tenho uma cafeteira, eu tenho uma chaleira elétrica, sabe? E não escutar o que os anciões falam. Realmente, quando se fala em outros países, não estou falando dos Estados Unidos, mas em outros países, os velhos têm mais valor. Hoje, nós não somos nada. Agora mesmo, passei um processo de mudança, vou fazer 70 anos, e quando eu fui ver alguns imóveis, eu sofri preconceito porque eu sou velha. Acho que na certa achou que eu não ia cuidar do imóvel e deu preferência para outro mais jovem que tinha lá, tinha criancinha de colo, essas coisas, entendeu? Então, minha gente, vamos nos acordar para a vida, porque nós somos responsáveis. Eles vão fazer esses cruzeiros, essas coisas, andar desses navios maravilhosos, usufruir. Mas vocês sabem onde é que vai o lixo? O lixo desses barcos, desses navios, vai no mar. Entendeu? Então, vamos colaborar. Vamos cuidar do que é nosso. Outra coisa, isso não serve mais, vou jogar fora. Fora da onde? Fora, dentro do planeta, nós vamos jogar o lixo, não é lá fora. Aonde? Né? Não tem, gente. Então, é isso que eu queria dizer. E assim, eu tenho muito que aprender ainda, a gente lê. E outra coisa, pode ser dizer que eu estou sendo louca, mas eu estou vendo muita gente sair da cidade grande para ir para o interior, para ter aquela vida lá atrás, que a maioria saiu do interior. Os pais eram agricultores, eram não sei o quê, moravam lá, tinham um fogãozinho de lenha, plantavam sem veneno, né? Porque tudo hoje, o agronegócio tem os venenos que jogam na lavoura e que a chuva vem e joga para o rio. Então, tudo isso, né, gente? É terrível, mas a gente não pode falar aqui uma palestra em cima do que o professor falou, porque ele tem toda a razão. Só podemos colaborar com isso. Obrigada. Obrigado, Graça. Dérmio, depois a Maria Helena. Bom dia, professor. Já falei bom dia aos demais companheiros e companheiras. É um prazer vir conhecer o professor. Eu já vi provavelmente, mas conheci melhor agora. E até parabenizar aí, que importante, que curioso, né? O pai dele ter lutado aí, sabe, na resistência aí daquele golpe, pela democracia, pelo bem-estar. Professor, né? O professor, então, aqui, Paulo Horta, né? Paulo Antunes Horta, falando sobre a conjuntura política, crise climática, democracia e futuro, né? Eu acho que foi dito aqui, mas é pai, é biólogo, é professor da UFSC, doutor pela USP, pós-doutorado pela University of Plymouth,
pesquisador do CNPq, né? Pesquisas e tal, né? Foi representante do Brasil na ONU para assuntos de oceano, atuando há mais de 20 anos nas questões relacionadas à crise climática ambiental, mais recentemente indicado pelo Brasil para construir o próximo relatório do IPCC. Professor, parabéns, hein? Que história bonita. Bate, o pai está ainda lá lutando, hein? Legal, hein? Pela democracia, nós queremos democracia. Que terrível essa questão lá dos Estados Unidos, não vou entrar nisso aqui, mas a democratização, sabe, do meio ambiente. Eu estou indo lá para a praia, está lá uma área de preservação e tem lá um balcãozinho lá, o cara vendendo água, não sei o que lá, e aquele carreiro que vai, avança lá para dentro do mangue ali, sabe? E lá no fundo uma casa e outra casa, e vai andando, tem uma casa lá no morro, ninguém dá conta de segurar. O povo está crescendo, o planeta está se povoando cada vez mais. Como é que vamos fazer para ter um equilíbrio entre o aumento da população, professor, e os lugares para morar, sabe, nas florestas, aqueles prédios todos ali, né? Camboriú, então, é uma, uma Dubai brasileira. Como é que nós vamos fazer isso, professor? Professor, então, e o governo, né, querendo acabar com o IBAMA? Fizeram greve aí, ó, multa de 200 mil por dia se parar, se continuar a greve aí, ó. Principalmente para o pessoal aí da fiscalização, aquela coisa toda que é mais essencial. Os outros podem fazer greve, que não interessa muito. E aí derruba a floresta e faz projeto de agro, não sei o que lá, e bota a floresta, queima a floresta para botar gado. E o governo não está dando a mínima, está querendo terceirizar, como está terceirizando a inspeção federal, né? Agora não tem mais inspetor, a classe do líder está se acabando. Agora parece, a empresa assume uma responsabilidade lá e vai fazendo a inspeção, a própria empresa, veja só. E aí, não sei se é por amostragem, que vão lá ver se o cara está conferindo de novo. Então, professor, para não me alongar e deixar a pergunta aqui, prioritariamente é vocês que têm que fazer pergunta, não eu, tá? Desculpa, tá? Humildemente falando. Então, a pergunta é essa, sabe como é que vamos fazer, professor? Obrigado, Dérbia. A Maria Zélia agora, depois a Maria Helena, né? Só queria saber, o senhor é da onde? De Minas, não? De São Paulo? Aqui tem um sotaque mineiro, né? Oh, gente, coisa boa. Então, assim, realmente, né? Nós estamos numa situação, não sei, né? Como o professor disse, cada vez pior, né? Mas, e eu fico pensando, né? Desde a época 92, pelo menos que a gente, o público, a sociedade, teve conhecimento que havia um movimento para mundial, né? Mas depois teve a época 2002, teve a 22 também? Pois é, então, eu queria saber do professor, assim, qual é a evolução, né, o acompanhamento porque esses movimentos, que eu entendo, são de interesse global, né? E, assim, eu vejo como cidadã quais os efeitos dessa onda global, né, que vai estar preocupada com o meio ambiente. Outra questão, se essa mesma onda global que preocupa com o meio ambiente, é ela também que provoca essa situação toda, né? Por detrás disso, a gente sabe que sempre tem um interesse maior, né? Até que as próprias pessoas que trabalham com o meio ambiente, as ONGs, por detrás são companhias que destroem o meio ambiente, e elas provocam esse tipo de coisa. Até queria saber a opinião do senhor. Tá, eu vejo assim, gente, eu como cidadã, o que eu posso colaborar, né? Então, eu estava lembrando aqui que uma questão que a Graça falou, que é a questão do lixo, né? Eu acho muito importante da gente separar o lixo. Isso aí é o trabalhinho daquele beija-flor lá que vai, né, juntando a aguinha e botando para a água, pega do oceano e vai jogando para apagar um incêndio. E outra coisa, eu vejo que isso aí é uma coisa muito grande, gente, esse movimento para destruição.
é uma coisa grande. E tem que ter uma coisa muito grande, maior do que isso, para destruir isso, que cabe a cada um de nós, né? Então, eu vou colocar aqui a minha opinião, porque para acabar com um movimento desse, é claro que a gente tem que lutar, como a gente tem que lutar para melhorar cada um de nós, né? Cada um está tendo uma consciência. Cada hora que alguém faz uma palestra, a gente pensa, poxa, e o que eu posso melhorar, né? E o que isso aí tem a ver comigo? Né? Então, eu fico pensando... Ontem, a palestra de ontem foi maravilhosa, né? Porque despertou um monte de coisa que a gente não estava nem pensando, né? Estava sofrendo, mas não estava falando, né? O teatro. Poxa, eu falei, pelo amor de Deus. Bom, mas eu vou fugir do assunto. Então, outra coisa. Então, eu acho assim, professor, para lutar contra um poder desse, que prejudica, que tem força, que tem, é só um poder maior. E eu, como uma boa, assim, guerreira, no ponto de vista espiritual, eu falo que eu sou católica e tento ser cristã. Mas, assim, eu vejo que só tem um poder maior para destruir isso. E eu acredito que é o poder divino de Deus. Mas como é que é? Deus está lá em cima, e aí? Não, Deus está dentro de nós. Então, que a gente tem que buscar esse Deus, porque à medida que a gente busca esse Deus, a gente vai melhorando. Eu acredito, né? A gente faz aquele esforço que chama conversão. Então, a conversão é tanto para o meio ambiente, é para o espiritual, para o corpo, né? Envolve tudo. Então, eu, assim, professor, a minha questão, assim, para esse tipo de poder, só um poder maior, né? É claro que cada um tem que fazer a sua parte. Não é isso? Então, a questão é essa. Eu agradeço aí a palestra. Obrigado, Zélia. Próximo, então, é a Maria Helena. Maria Helena, por favor. Três minutos, Maria Helena. Eu me chamo Maria Helena, para quem não me conhece, né? Eu sou professora aposentada da rede estadual e me considero educadora, acima de tudo, né? Porque a gente não se aposenta da luta, né? Queria parabenizar a coordenação pela palestra e o professor, que eu não conhecia, né? Muito prazer. E a minha pergunta, ela vai assim mais no sentido quais são as ações que a Universidade Federal pode ter para explicar para os alunos, para as redes, enfim, né? Nesse sentido, porque a gente precisa de muita consciência, né? Sobre a questão ecológica. A minha preocupação é com meus filhos e com meus netos. Eu tenho 4 netos também, né? E a gente sabe que a coisa está feia. Eu leio muito Werneck, falo sobre isso, né? E eu queria também que o professor Paulo pudesse colocar alguns livros para a gente, que a gente pudesse também fazer a nossa leitura particular, né? Porque a questão não é só global, é também particular, né? A gente tem que procurar ler, não só ficar no celular, né, gente? Eu não sou contra, mas a gente está muito ligado nesse negócio. Então, esses encontros assim são maravilhosos. Parabéns ao Sintrafesc e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né, professor? Muito obrigada pela sua colaboração, né? Tá? E continue com todo esse trabalho maravilhoso. E a gente está aí para ajudar também, né? Tá bom? Obrigada. Obrigado, Maria Helena. Vou concluindo o bloco de 5 comigo, né? Eu gosto de falar de pé, porque eu sou muito baixinho, então as pessoas não me enxergam, né? Bom, eu acho, ontem eu falei na questão dos aposentados, ou da questão digital, né? Que não são atendidos corretamente no banco, numa lan house, coisa assim, né? Agora, em relação ao meio ambiente, é claro que a luta é coletiva, é global, é mundial, mas é muito importante o individual, não é, professor, nessa luta. Se cada um fizer a sua parte, né? Se cada um procurar contribuir cada vez menos para a poluição do planeta, né?
E aí tem uma série de questões que a gente pode fazer, né? Questões éticas, normativas, enfim, né? Mas acho que o mais importante, hoje a gente sabe que é possível produzir alimentos sem agrotóxicos. O MST é um belo exemplo disso, que eles estão produzindo centenas de toneladas de arroz orgânico sem usar nada de agrotóxicos. Eu li agora recentemente um artigo que a China está transformando todo o lixo urbano, doméstico, em adubo e estão conseguindo produzir arroz, que eles consomem muito arroz lá na China, assim, em grande escala, orgânico. Então, é possível, sim, produzir alimentos orgânicos. Precisa ter essa consciência. Não, porque o agronegócio é pop. O agronegócio está matando o planeta. Com fogo, com veneno, envenenando as águas, as terras, acabando, dizimando comunidades originais com o veneno das grandes fazendas, né? Então, acho que nós temos que ter a consciência também de procurar consumir alimentos orgânicos que não poluem o planeta, né? O alimento é vital, ninguém vive sem se alimentar, né? Mas podemos fazer escolhas de como se alimentar, de que produtos vamos usar na nossa mesa, né? Qual a origem desses produtos, né? A gente produz animais hoje com transformação genética, uma superalimentação. Por exemplo, o frango é abatido com 30 dias. O frango nasce e tem uma vida de 30 dias para nos alimentar. Antigamente o frango era abatido para alimentar uma família com 1 ano, 2 anos de idade. A mesma coisa suíno, a mesma coisa bovino, né? Hoje eles conseguem fazer isso e contribuindo fortemente para a poluição no planeta com essas formas de produzir proteínas, enfim, carnes, para aumentar cada vez mais seu lucro. Então diminui o tempo de vida dos animais, aumenta a produção de carne desses animais de uma forma mecânica, não é uma forma natural, né? Então a gente fazer escolher que tipo de alimentos vamos pôr na nossa mesa, nós estaremos colaborando, contribuindo para aumentar a vida do nosso planeta e, quem sabe, deixar um futuro melhor para os nossos filhos, netos, bisnetos que vão vindo daqui para frente. Obrigado. Como a gente só tem mais uma pessoa, eu acho que vamos incluir a Esther nesse bloco. Esther. Uma atriz não pode ter mesmo o microfone, né? Então, primeiro, parabéns, professor, porque foi uma palestra excelente, né? O senhor foi didático, como bom professor, né? Claro, a gente conseguiu entender perfeitamente, porque às vezes vem um professor aqui, mas fala num nível que às vezes a gente não acompanha. Então, parabéns, foi uma palestra excelente. E nunca tinha pensado como a crise ambiental está ligada com outras lutas, tipo a luta de classe. Isso foi claro, eu entendi perfeitamente. Eu estou com 70 anos e, assim, nunca me interessei tanto quanto agora a respeito dessa problemática. E aí eu quero ser bem direto e perguntar para o senhor. Aqui em Florianópolis, existe, porque assim, é muito importante a gente ter as nossas atitudes individuais com relação a isso, né? Agora, eu acho mais importante a gente se engajar em movimentos, né? Fazer uma luta coletiva. Então, eu quero perguntar para o senhor, se aqui em Florianópolis, por exemplo, qual o movimento que eu poderia me engajar, poderia participar, né? Não sou nenhuma expert, mas eu acho que eu gostaria de aprender e de fazer alguma coisa, se possível. Obrigado, Esther, como sempre precisa. E agora o professor vai falar sobre as perguntas e comentários aqui, professor. Bom, pessoal, para mim foi um prazer, sempre... Eu estou entendendo que o ser humano, mais do que nunca, quando era
menino, lá no meados dos anos 70, a gente teve uma experiência com colegas que vivenciou esse mundo entre a cultura ocidental, né, essa cultura branca, etc., e com a dos povos originários. E nesse encontro, nossa, eu lembro com tanto carinho, desde como a gente fazia as flechas, sem ponta, que era para matar passarinho, até as flechas pontudas, que era para pescar um peixe. Eu estou lembrando desse fato, porque para cada elemento essencial que são ou que existem para atender às nossas necessidades, a gente precisa de uma ferramenta objetiva. E essas ferramentas foram construídas por diferentes culturas. Hoje a gente pega um frango, né? Bota lá numa gaiola e enfia a ração no bicho até ele inchar, vira um balão de proteína. E o bicho sofre, né? Ou seja, existem questões que são éticas, questões que são morais e, claro, questões objetivas, questões que são relacionadas àquilo que é a nossa saúde, né? Ou seja, se a gente está botando hormônio ali, ou se a gente está comprometendo a qualidade daquele alimento, a gente está comprometendo a qualidade da nossa saúde, ao produzir um frango. Faço esse amarramento para dizer o seguinte: bom, dialogando com a tua questão, né, como é que a gente vai fazer com 10 bilhões de pessoas num planeta que de fato tem um limite? A gente vai precisar fazer um enfrentamento de cultura. E esse enfrentamento de cultura, a construção disso, começa já em Jean-Jacques Rousseau, pensando em algumas leituras, né, desde lá de 1900 Guaraná de Rolha até mais recentemente, passando por Karl Marx, por que não? Né? Karl Marx, sim, no Capital, no tombo 3, é um dos primeiros caras que fala: opa, esse modelo está equivocado, inclusive para a natureza, vai dar ruim. Nós estamos exaurindo o solo, nós estamos exaurindo a capacidade que a natureza tem de nos alimentar, considerando aquele modelo. E essas literaturas vão avançando até chegar, por exemplo, nesse momento que para mim é maravilhoso, né? Ailton Krenak, hoje membro, parte da Academia de Letras brasileira, trazendo algumas obras, nos alertando que nós precisamos adiar o fim do mundo. Um livro interessante, não é? Ou informando que o futuro é ancestral. Um outro livro interessante. Para que a gente possa, então, de fato, ter, com essas sugestões, ter primeiro remédios. A gente precisa de remédio. Ou seja, o individual eu acho que é importante, né? Uma ação individual é importante, mas nós precisamos, de fato, de políticas públicas que taxem quem polui. Quem usa combustível fóssil tem que pagar mais imposto, tem que pagar pela poluição. A gente não pode continuar subsidiando a exploração de petróleo, subsidiando a mineração de carvão aqui em Criciúma, atrasando uma transição energética em 20 anos, que é o que aconteceu com esse marco estadual aí de meio ambiente que foi aprovado ano passado. Então, acho que a gente tem que ter política pública para fazer com que aqueles que poluem paguem esse preço por poluir. Por outro lado, a gente precisa de política pública para valorizar quem conserva, para quem cuida, que é o pagamento por serviços ambientais, né? Ou seja, quem tem produção orgânica precisa ganhar mais por isso. Aquele alimento de qualidade saudável precisa chegar nas nossas escolas, para as nossas crianças, como uma prioridade de Estado. E depois precisa chegar na mesa do mais pobre. O Bolsa Família deveria ter a capacidade e a prioridade de comprar, não no Compre Forte, numa grande multinacional que vende alimento envenenado, de comprar do produtor rural, o arroz orgânico, o feijão orgânico, etc. Eu acho que essas são políticas de Estado que punem quem polui e valorizam quem preserva. Agora, a gente precisa, mais do que nunca, bom que ter uma professora aqui, valorizar a educação. Porque se
na pandemia, os remédios foram importantes para dar sobrevida para as pessoas, para esperar o que a gente estava esperando? A vacina. Não era a vacina que a gente esperava? Pois é, a vacina para a nossa sociedade, diante da intensificação do capitaloceno, é a educação. Então, a única forma de nós permitirmos que esse planeta, e ele sim pode abrigar 10 bilhões de pessoas, e nós não chegamos lá ainda, ou seja, pode crescer, pode ter mais gente, mas essas pessoas precisam estar educadas. Essas pessoas estão educadas não no sentido de abrir a porta para o outro, não. De viverem sobre uma ética, que é a ética do cuidado. Claro, o cuidado com o outro, mas o outro em todas as suas formas. Claro, o cuidado com aquilo que é um bem, mas aquele bem que é comum. O planeta é comum a todos nós, é um bem comum. E, portanto, temos o dever. Dever significa obrigação. A gente dizia, mas isso é dever constitucional, ninguém me respeita, porcaria nenhuma. Né? Mas nós temos que respeitar, gente. Dever é obrigação. E se é obrigação, a gente pode sim construir isso de uma forma coletiva, colaborativa, de forma intensa. E eu vejo que, respondendo, a universidade, ela tem se aberto para a sociedade e tem construído caminhos para que nós tenhamos essas políticas públicas, para os remédios e para as vacinas. Né? A nossa universidade e outras universidades do Brasil estão na mesma direção. Agora, a gente precisa acelerar esse passo, a gente precisa ter junto a sociedade civil organizada, a gente precisa ter junto os movimentos sindicais, porque é urgente, a gente precisa acelerar o passo, e essa união de todos os setores, de todos os movimentos sindicais, é fundamental. Eu fui candidato à presidência do nosso sindicato uns 2 anos atrás, dos professores da universidade, porque a gente entendia que o movimento sindical precisa se rever. Claro, cuidar de salário é importante, mas se a sociedade não entende o que é essa carreira, o que são esses serviços públicos, a sociedade se afasta do sindicato. E o sindicato fica sem força política para ter valorização salarial. Então, a gente precisa, de fato, estar diante de um contexto, e essas eleições dos Estados Unidos nos alertam em dobro em relação a isso, que nós precisamos rever as nossas relações com toda a sociedade. E, com bastante sagacidade, voltar a estar próximo às bases da nossa sociedade, em todos os territórios. Não é? Eu acho que essa é uma forma. E, respondendo à sua pergunta, nós temos muitos movimentos sociais, para além dos movimentos em prol de religiões, né? Nós temos movimentos sociais ambientalistas que estão produzindo ou mantendo esses vínculos com a sociedade. Né? A classe média, o servidor público, se afastou da sociedade. Nós nos afastamos dos movimentos de base. Quem entrou nesse nicho, nesses espaços, foram as igrejas pentecostais, fortemente. E eles continuam fazendo esse processo que, querendo ou não, gente, é fundamental, é urgente. As pessoas estão passando fome em todas as comunidades da ilha de Santa Catarina, Ilha da Magia, tem um IDH elevadíssimo, mas nós temos aqui 150 mil pessoas que correm risco de vida por deslizamento, por enchentes, etc. Ou seja, aqui onde nós estamos, tem um monte de problema social. E, infelizmente, sindicatos, etc., estão afastados desse movimento. E é muito importante nós nos reaproximarmos. As pessoas precisam comer, continuam precisando comer, precisam de gás, precisam de remédio, precisam de tudo aquilo que o Estado não consegue prover. Né? E uma forma de nós, de fato, termos a capacidade de transformação na velocidade que a gente precisa, é nos aproximarmos como sociedade, uns dos outros. Né? Fazer esse processo que atende aos direitos que são humanitários, né? É parte da nossa responsabilidade. E os sindicatos, eu acho que é importante, fazendo essa transição, eu acho que é muito importante. É claro, ele precisa encontrar parceiros. Aqui em Floripa, por exemplo, tem uma rede que é o Tecendo Redes, com vários movimentos sociais, tem lá a página do Tecendo Redes, e essa iniciativa, né, tem ajudado a
a tocar uma série de movimentos na cidade, pró-ambiente, por exemplo, de diálogo em relação ao plano diretor, em diálogo em relação às questões salariais dos professores, dos funcionários da Floran, que é a instituição que cuida do meio ambiente aqui na cidade. Enfim, eu acho que o Tecendo Redes é legal porque ele tem várias ONGs, várias associações de bairro, enfim, dentro do Tecendo Redes. Então, aqui no norte da ilha tem as associações de bairro, do sul tem as suas, e, claro, tem movimentos ambientalistas importantes, para além dos movimentos sindicais. Mas eu acho que todos eles precisam se rever e, de fato, construir essas coletividades para a gente produzir os pontos de inflexão positivos que são possíveis e necessários. Obrigado.